Nessa aula daremos início na bateria de questão de concurso público sobre o JBoss. A partir dessa aula você vai ter a oportunidade de resolver questões sobre JBoss juntamente comigo e assim consolidar o conhecimento que você adquiriu até então. Primeira questão, no contexto do JBoss Enterprise Application Platform, JBoss EAP, versão 7.2, considere que o responsável por uma aplicação JBoss EAP queira fazer o backup das configurações de dados de usuários, configurações domain e host, e configurações de log e arquivo de configuração. Para isso, deverão ser copiados os diretórios letra A, eap_home /standalone /settings e eap_home /domain /startup. Letra B, eap_home /standalone /settings e eap_modules. Letra C, eap_home /domain settings e eap_home /scripts. Por último, letra D, eap_home /domain /configuration e eap_home /bin. Então aqui nós temos uma questão bem simples que cobra sobre a estrutura de diretórios ali do JBoss. E o que eu falei para você durante as aulas é que o JBoss ele pode ser trabalhado de forma gratuita, de forma paga, que é o JBoss AS Application Serve, e JBoss EAP pago, JBoss Enterprise Application Platform. E aí a diferença das duas é a forma como que ele é distribuído. Porém, o JBoss, que é o servidor de aplicação, ele é o mesmo tanto no Community quanto no EAP. A diferença é que no EAP você tem novas features, novas implementações e você tem também o suporte oficial. Então aqui ele pergunta, a questão pergunta sobre a estrutura de diretórios, em que você queira fazer o backup de configuração, dado do usuário, configuração domain, configuração de log e arquivo de configuração de inicialização. A questão, como ela colocou aqui o nome domain, subentende-se que você esteja fazendo ali o backup dos dados em um modo de operação domain. Nós vimos que no JBoss nós podemos ter o modo de operação standalone e o modo domain. Então nesse caso estamos pensando aqui em trabalhar com o modo de operação domain. E aí eu quero que você relembre junto comigo que quando nós comentamos na estrutura de diretórios padrão do JBoss, nós tínhamos ali o diretório, dentre outros diretórios como bin, diretórios importantes também, nós tínhamos o diretório standalone, que dentro desse diretório ficava uma série de subdiretórios que estaria sendo configurado para se trabalhar com o modo de operação standalone, e você tinha também o diretório domain, que também teria uma série de subdiretórios ali que seriam relativos ali ao trabalho do modo de operação domain. Então nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que? Temos que pensar que o modo de operação da questão que ela está perguntando é o modo domain. Nesse caso a letra A a gente já pode eliminar e a letra B também, porque não é standalone, é domain. E aí depois que você tem o diretório domain, você tem uma série de subdiretórios. Eu falei para você que inclusive no diretório raiz do JBoss, o diretório mais importante é o diretório bin, /bin, que fica ali dentro os arquivos de inicialização, arquivos que você pode chamar para trabalhar com Command Line Interface, que é o JBoss if include, e por aí vai. Então esse é o diretório dos diretórios raiz que você tem ali na estrutura padrão do JBoss, o diretório mais importante. Agora, a partir do momento que você estiver no diretório /standalone ou /domain, o diretório mais importante seria o diretório configuration. Por quê? Porque é nesse diretório que você vai ter os arquivos domain.xml e host.xml, caso você esteja trabalhando com o modo de operação domain, e caso você esteja trabalhando com o modo de operação standalone, você vai ter o arquivo standalone.xml. Nesses arquivos você vai definir como será a configuração da inicialização do servidor JBoss, seja no standalone ou seja no domain. Com isso, então, nós vemos que os arquivos de configuração eles vão estar contidos no subdiretório domain, depois subdiretório configuration. E aí nós temos aqui esse app_home, que eu falei para você, o que vai diferenciar o JBoss AS do JBoss EAP, nesse sentido aqui, seria a forma como você vai configurar a sua variável de ambiente. No caso do EAP, você pode criar essa variável de ambiente app_home, que vai apontar para o diretório de instalação do JBoss. E no caso do AS, você poderia colocar AS_home. Basicamente isso que iria mudar. No demais, no mais aqui, nós teríamos as mesmas informações de um e de outro, porque o servidor de aplicação é o mesmo. Então, os arquivos de configuração ficariam nesse diretório
E para você inicializar o servidor, utilizar alguns scripts de inicialização, você ia para o diretório eap_home, que recebe aqui o caminho, o diretório de instalação do JBoss, e depois no diretório /bin. Então, dessa forma, nós temos a questão número 1 como gabarito, letra D, uma questão que cobra sobre a estrutura de diretórios raiz do JBoss e estrutura de diretórios do standalone e do domain. Questão número 2, ele dá aqui um código XML e aí ele vai fazer algumas perguntas. Nesse código XML nós temos aqui alguns módulos, temos aqui alguns recursos também. E aí a pergunta é a seguinte: tendo como referência inicial o conteúdo do arquivo de nome module.xml do JBoss apresentado acima, julgue o item subsequente. Qualquer módulo pode se tornar global, desde que ele seja adicionado à lista de módulos globais, sendo desnecessária alterações no módulo em si. E aí nós temos essa afirmação como errada, né? Porque a partir do momento que você trabalha com o módulo de forma local, de forma global, você precisa realizar alterações naquele módulo. Então, quando a afirmativa ela diz aqui que é desnecessária alterações no módulo em si, isso é errado, né? Porque você precisa estar constantemente revisando, atualizando, adicionando novos módulos ali dentro do seu arquivo module.xml. Portanto, questão número 2 está errado. Questão número 3 tem também o mesmo código que a gente viu na questão anterior. E aí a pergunta é a seguinte: das configurações apresentadas, infere-se que o nome do módulo é com.mysql. E aí quando a gente analisa esse código, né, embora aqui nós não temos uma visibilidade tão boa, mas enfim, a gente analisa aqui o código cabeçalho do XML, nós temos aqui a tag module, temos aqui um path, depois temos o name, né, e no name nós temos qual valor, exatamente o com.mysql. Então o name ele informa que o nome do módulo é realmente com.mysql. Portanto, questão número 3 tem como gabarito correto. Questão número 4, né, ainda sobre esse código XML. Tendo como referência inicial o conteúdo do arquivo do nome module.xml do JBoss apresentado acima, julgue o item subsequente. eap_home/conf é o diretório padrão dos módulos. Para que seja possível pesquisar em diretórios diferentes, o novo diretório deve ser configurado na variável jboss_path. Então, logo na primeira parte da questão já há um erro, né? Porque nós não temos esse diretório /conf e o EAP, no caso aqui seria o eap_home, seria o diretório de instalação, e o diretório padrão dos módulos é exatamente o diretório /modules. Portanto, você teria que ter aqui eap_home/modules. E aí, como você não tem isso, a afirmativa número 4 ela está errada. Então, mais uma vez, lembra a importância de compreender e internalizar a estrutura padrão do JBoss, bem como a estrutura do diretório standalone e também a estrutura de diretórios do diretório domain. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Esse conhecimento a gente vai ver que ele é cobrado em boa parte das questões que a gente trouxe aqui para o curso. Portanto, questão número 4, gabarito errado. Questão número 5, acerca do servidor de aplicação JBoss, julgue o item seguinte. No JBoss, o data source de um servidor podem ser configurado pela CLI, Command Line Interface. Certo ou errado? Extremamente correto, né? A gente viu que nós temos ali o utilitário jboss-diffincli.sh, que ele se encontra dentro do diretório de instalação do JBoss, no diretório /bin, e quando você ativar ele, você pode interagir diretamente com o servidor JBoss pela linha de comando. E aí dessa forma você pode inclusive trabalhar com data source de um servidor, conectar outros servidores, desconectar, realizar a atualização do servidor. Então você pode fazer tudo isso pela interface de linha de comando, que é o Command Line Interface. Mas se você não quiser utilizar dessa forma, você pode trabalhar com o Web Management Console, que é o utilitário de interface web para trabalhar de forma administrativa com o servidor de aplicação JBoss. Portanto, questão número 5, gabarito correto. Questão número 6, analise as afirmativas abaixo sobre o JBoss. Item 1. Seu servidor web provê uma plataforma única para a implementação de JSP, Java Servlet e até PHP. Item 2. É um servidor de aplicações que mudou o nome e passou a chamar-se Wildfly. Item 3. A arquitetura de plataforma de JBoss EAP pode trabalhar em ambiente de cloud híbrida e também on-premise.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A, é correto apenas a afirmativa 2. Letra B, são corretas as afirmativas 1 e 2. Letra C, são corretas apenas as afirmativas 1 e 3. Letra D, são corretas apenas as afirmativas 2 e 3. E letra E, são corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Vamos começar analisando da assertiva número 3 até a assertiva número 1. A assertiva número 3 pergunta se a plataforma de JBoss EAP pode trabalhar em ambiente de cloud híbrida e também on-premise. On-premise seria você realizar a instalação de forma local na sua máquina, e a gente viu que isso é extremamente possível. E no ambiente em cloud híbrida é que você pode trabalhar com um ambiente que já foi previamente construído, ou você pode construir o seu do zero, enfim, e você pode muito bem instalar o JBoss ali dentro. Então você tem essa possibilidade, até porque hoje em dia nós temos aí os serviços cada vez mais na nuvem, por meio de plataforma de cloud computing, e você tem sim a possibilidade, desde que você deseje, por exemplo, construir uma máquina do zero, instalar o JBoss, então você já pega uma máquina pronta, instala o JBoss, ou até mesmo você já pega uma toolkit totalmente pronta, com tudo instalado, inclusive o JBoss também. Então você tem essa possibilidade de trabalhar com JBoss, seja on-premise, de forma local na sua máquina, ou seja em ambiente de cloud computing, portanto o item 3 está correto. O item 3 estando correto, a gente já elimina a letra A e a letra B, fica apenas entre a letra C, D e E. O item 2, ele diz aqui que é um servidor de aplicações que mudou de nome e passou a chamar-se Wildfly. Exatamente, né? A partir da versão 8, o JBoss ele passou a se chamar Wildfly, e o JBoss, então, a última versão do JBoss foi na versão 7. Apesar disso, né, até então a gente viu questões de 2020, 2021 que ainda cobram sobre JBoss. Pouquíssimas são as questões que cobram sobre o Wildfly. Mas aí é uma informação importante que você pode ter para o seu concurso. O item 2 está correto também. Estando o item 2 correto e o item 3, a gente já elimina a letra B, ficamos entre a letra C e a letra E. E agora o item 1 ele diz que o servidor web provê uma plataforma única para a implementação de JSP, Java Servlet e até PHP. Então estava indo muito bem até aqui, né? Lembrando que estamos falando agora de servidor web. Eu falei para você que o JBoss, nós tínhamos no JBoss um servidor web chamado JBoss Server, e quando passou ali para o Wildfly na versão 8, foi criado um outro servidor web que se chamou Undertale. E de fato o JBoss, por ser um servidor de aplicação para a linguagem Java, ele trabalha muito bem com o JSP e Java Servlet, até mesmo o seu servidor web, o Undertale. Agora quando fala aqui de PHP, aí a questão se complica um pouquinho, né? Porque algumas pesquisas que nós fizemos aí na documentação, nós não encontramos nenhuma informação a esse ponto. Você pode até mesmo criar aqui um web service, uma API utilizando Java Servlet e comunicar a sua API por meio ali de algum script PHP. Você pode fazer isso. Porém, nativamente, numa plataforma única para desenvolver com PHP, com servidor web JBoss, eu não encontrei nada a respeito na documentação oficial. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão é que ela considerou o item 1 como correto. Mas aí, a despeito disso, né, e do que a gente realizou de consulta na documentação oficial, nós não encontramos nenhuma informação sobre esse sentido. Mas aí, aqui fica a nossa ressalva, né? Então, o correto deveria ser a letra D, apenas as afirmativas 2 e 3, porém a questão considerou como gabarito correto a letra E. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas segundo essa banca. Então, só a título de ressalva que a gente faz esse comentário. Questão número 7. Analise as afirmativas abaixo sobre servidor de aplicação Java EE. Item 1. A plataforma de JBoss de aplicações Enterprise, JBoss EAP, pode trabalhar com Java EE 8? Sim ou não? Item 2. A Microsoft ES versão 7 a posterior é também um servidor de aplicação Java EE nativo. Item 3. O Apache Tomcat é um servidor de aplicações Java EE completo. E assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Letra A. É correto apenas a afirmativa 1. Letra B. É correto apenas a afirmativa 3. Letra C. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Letra D. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. Letra E. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Você deve estar se perguntando por que eu coloquei uma questão como essa aqui para a gente analisar, sendo que até então eu falei apenas de JBoss.
E aí eu digo para você que questões desse formato aqui, desse tipo, estão cada vez mais comum. Questões que vão cobrar ali sobre dois servidores web, um servidor de aplicação, dois servidores web, por aí vai. Então é importante que você tenha esse conhecimento holístico, por isso que você não precisa saber tudo sobre um servidor apenas, mas saber um pouco de cada servidor, e assim você pode ter uma maior probabilidade de acertar a questão. Então o item 1 ele diz que a plataforma de JBoss de aplicação Enterprise, JBoss EAP, pode trabalhar com Java E8. Sim, perfeitamente, né? Você pode trabalhar com Java E8 utilizando o JBoss EAP. Portanto, o item 1 está correto, né? Estando o item 1 correto, a gente elimina a letra B e elimina apenas a letra B, né? Porque todos os demais têm o item 1. O item 2, o Microsoft ES versão 7 e posterior é também um servidor de aplicações Java EE nativo. Aí é errado, né? Nós estamos aqui agora diante de um servidor de aplicação que é o JBoss e diante de dois servidores web que é o Microsoft ES e o Apache Tomcat. Portanto, o item 2 está errado, a gente já elimina a letra C e a letra E, ficamos apenas entre a letra A e a letra D. E o item 3 ele diz que o Apache Tomcat ele é um servidor de aplicações Java EE completo. Errado, né? O Apache Tomcat ele não tem a implementação do Full Profile, não implementa totalmente a especificação Java EE. Portanto, o item 3 está errado, né? Porque, por exemplo, o Apache Tomcat ele não implementa o container JB. Essa implementação você tem então no JBoss, no Glassfish, dentre outros. Portanto, o item 3 está errado e dessa forma o gabarito será a letra A, apenas a afirmativa 1. Questão número 8. Acerca do servidor de aplicações JBoss, julgue o item seguinte. Os data sources são configurados que definem como banco de dados serão acessados por aplicativo Java. No JBoss, o data source do tipo non-XA não gera nenhuma carga adicional e deve ser utilizado para aplicativos em que as transações sejam distribuídas em vários bancos de dados. Então vamos lá, a gente viu que existe aqui os data source XA e não XA. E o data source não XA ele se caracteriza da seguinte forma: ele não usa transação e utiliza apenas um único banco de dados. Então, quando nós analisamos aqui a descrição, nós vemos que está errado, né? Porque ele fala sobre transação, que nós não utilizamos no non-XA, e fala também que há uma distribuição de vários bancos de dados, o que também não é verdade para o data source non-XA. Já o data source XA, você teria realmente transações, teria banco de dados distribuídos, e isso pode gerar uma carga adicional que a gente chama de overhead. Portanto, a questão número 8 está errada. Questão número 9. Acerca do servidor de aplicação JBoss, julgue o item seguinte. A configuração do arquivo host ifmaster.xml deve ser utilizado para configurar os detalhes necessários para o funcionamento de um servidor em formato standalone. Certo ou errado? Errado, né? A gente viu que o modo de operação standalone ele tem um único arquivo de configuração, que é o arquivo standalone.xml, e lá dentro você vai colocar todas as configurações do seu profile, do seu extension, subsistemas, de deployment e de outros elementos que você pode conter dentro desse arquivo. Nós não temos o arquivo host ifmaster.xml, nós temos o arquivo standalone.xml que vai ser encarregado de manter todas essas informações. Portanto, questão número 9, gabarito está errado também. Questão número 10. Acerca do servidor de aplicação de JBoss, julgue o item seguinte. O comando eap_home/bin/standalone.sh permite iniciar o JBoss de forma autônoma, considerando-se que nesse comando eap_home seja o diretório de instalação. Certo ou errado? Está perfeitamente correto, né? Aqui a questão ela até deixou claro de que esse eap_home seja o que? O diretório de instalação. Para que você não precise colocar o diretório de instalação completo, você pode criar essa variável de ambiente, dar o nome de eap_home, se você estiver trabalhando com o JBoss Enterprise. E se for o JBoss Application Server, que é a versão Community, você colocaria AS7_home, por exemplo, né? Enfim. E aí no diretório de instalação você teria um dos diretórios, que é o diretório /bin, e nele você vai conter os arquivos de configuração e inicialização ali do teu servidor. Só lembrando, né, que aqui a questão ela não faz essa ressalva, mas é importante que a gente faça, né? Esse comando aqui, standalone, com essa terminologia .sh, ele é utilizado em sistemas Unix.
Caso estivesse utilizando sistemas Windows, deveria utilizar o standalone.bat. Mas aí, como não tem nenhuma ressalva sobre isso, não falou também de nenhum sistema operacional, isso não invalida a questão. Portanto, a questão número 10 está correta, ele fala perfeitamente aí um pouco mais sobre a estrutura e diretórios do JBoss.